Olá, olá, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para vosotros que nos ven el futuro, para los que estão acá comigo agora mesmo, muy buenos días. Oi, gente, que bom tê-los aqui novamente, em novo cenário. Hoje a gente vai começar o nosso curso de discursivas e eu já vou começar compartilhando desde logo a minha tela com vocês, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Bom, a primeira coisa que eu sei que vocês devem estar ansiosos é que nós acabamos de ver a nossa banca, né? A nossa banca liberou algumas informaçõezinhas para nós e alguns de nós estão um pouco chocados, um pouco nervosos. Calma lá, tá? Eu sei que algumas das notas, algumas das considerações feitas pela nossa banca deixou alguns de nós surpresos, mas a gente vai ter mais informações quando a gente vê, né, as correções que a banca fez, as considerações da banca, e aí a gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. Hoje, agora, nesse momento, eu quero conversar com você sobre aquilo que a gente já sabe, sobre aquilo que a gente já tem, né? O que é aquilo que a gente já tem? O histórico da nossa banca, né? Então, lógico que os dados que a nossa banca revelou, né, nos trouxe, publicizou hoje, eles reforçam algumas das coisas que eu quero comentar com vocês. Quem já assistiu alguma aula minha, quem já me conhece, sabe que eu gosto de começar as minhas aulas mostrando, ou melhor, começar os meus cursos mostrando para vocês a dura realidade dos idiomas. E a dura realidade dos idiomas é essa. Nós temos algumas das menores médias da nossa prova, né? Então, a questão de ser a última prova, de ser 2 idiomas divididos em 4 horas, de ser o finalzinho, 100 últimos metros daquela grande maratona para a qual a gente se preparou, e claro, de muitas vezes nós não darmos a devida atenção que os idiomas demandam de nós na nossa preparação. Então, a gente vê aí essas médias que variam muitíssimo. E se a gente continuar olhando algumas das notas, a gente percebe que a diferença entre quem foi aprovado dentro das vagas e fora das vagas em 2018 é de cerca de 20 pontos. E voltando nas notas de francês e de espanhol de 2017 e 2018, olha a variação das notas, né? Ou seja, onde é que nós podemos buscar esses 20 pontos que podem nos colocar lá dentro como aprovados, assinando a nossa diplomação, entrando, né, no Instituto Rio Branco? Nos idiomas. Então, é importante que a gente dê essa atenção para os idiomas, e por isso que eu começo sempre os meus ciclos de teóricos e de discursivos aqui no IDEG, mostrando para vocês que é sim importante estudar idiomas. Se em algum momento, antes de 2017, quando as provas eram objetivas ou semi-discursivas, estudar com afinco os idiomas não era uma necessidade, hoje é essencial, porque faz sim toda a diferença. Aqui eu tenho para vocês alguns dados, né, com base no Guia dos Aprovados. Então, eu peguei o Guia dos Aprovados das últimas 3 edições, né, anteriores a essa, e coloquei para vocês. Em 2018, a gente vê que é onde as notas estiveram mais próximas, né? A média variou menos, as notas foram mais altas. Em 2017, a gente tem aqui o ano mágico do ET que traumatizou a todos nós, né? Ou pelo menos a maioria de nós foi traumatizado pelo aquele ser curioso que a gente não sabia se era um ET, se era uma pessoa com uma imaginação muito fértil, né? Que a gente vai descobrir depois quem é Gurb, né? Inclusive, ontem no Los Molinos Son Gigantes, eu postei para vocês algumas breves descrições desses textos que apareceram para nós na versão, e na próxima semana eu vou fazer isso com um resumo também. O que aconteceu em 2017, né? Em 2017, quando os nossos candidatos foram para a prova, eles não estavam acostumados a estudar espanhol e francês
para fazer uma prova discursiva. Eles estavam acostumados a estudar espanhol e francês para fazer uma prova objetiva ou uma prova semi-discursiva, né? Que tinha um textinho para ler e aí tu respondia 5 perguntas em até 5 linhas. Isso é completamente diferente de tu ter que chegar numa prova e fazer um resumo, ou ter que chegar numa prova e fazer uma versão. São completamente diferentes. Por quê? Assim como no inglês e no português a gente tem particularidades que precisam ser levadas em consideração na hora de fazer um resumo, isso também é verdade no espanhol e no francês. Então, cada idioma, cada língua, cada cultura tem as suas próprias particularidades. E isso acaba sendo bastante importante na hora de construir um texto, né? Então, eu preciso saber o que é um texto, um resumo em espanhol, para poder fazer um resumo em espanhol. Da mesma forma que eu preciso ter noção de fidelidade, né, à língua original, ao português, mas preservar, né, esses sentidos na hora de levá-los para a língua meta, respeitando a minha língua meta. Ou seja, eu não posso colocar no papel aquilo que eu acho que é espanhol. E eu preciso, sim, colocar no papel aquilo que efetivamente é espanhol, mas não qualquer espanhol, mas o espanhol de verdade, né? O espanhol falado, o espanhol do dia a dia, o espanhol usual, aquele que as pessoas usam para efetivamente se comunicar. Porque senão aquele meu texto, ele corre o risco de estar completamente fora da realidade, tá? Então, 2017, a nossa banca praticamente mandou dizer a que veio. Estamos aqui, vamos ter prova discursiva de espanhol e é necessário que se estude o idioma. Em 2018, as coisas foram um pouco mais tranquilas. Para em 2019, a gente teve o texto da Irene Scolar sobre o Garcia Lorca e a coisa já voltou a dar uma oscilada, né? A gente vai ver, né, nos próximos dias, né, a decorrência da nossa prova de 2020 para saber em que rumo, né, nossa banca está seguindo. Mas a nossa banca, em geral, ela tem oscilado um pouco, né? Então, vocês podem perceber aqui que nós temos um nível de exigência estabelecido e nós temos uma oscilação bastante importante nas notas. Ou seja, uma pessoa que que estude, se dedique um pouquinho mais, ela consegue tirar um bom número de pontos em uma matéria que faz uma certa diferença. Por quê? A média é baixa. Se a média é baixa, vocês que tiram boas notas vão ter uma pontuação melhor no geral, né? E a gente sabe que no CACD conta a somatória de todas as disciplinas. Por isso é bem importante a gente equalizar, né, o nosso nível de esforço em todas elas. O que a nossa convocatória diz? O que é a convocatória? A convocatória é a nossa lei máxima, é o nosso edital. E o que ela nos diz, né? Ela nos pede para fazer um resumo a partir de um texto em língua espanhola e vai avaliar de nós a capacidade de síntese e reelaboração de um registro culto. O que é um registro culto, né? Eu gosto de dizer para os meus alunos que não é o espanhol calejero. O que é o espanhol calejero? O espanhol calejero é o espanhol formal, o espanhol falado na rua. Por que nós buscamos um registro culto, né? Cada vez que vocês olharem para essa convocatória ou para qualquer atividade de treino para o CACD, vocês têm que pensar que vocês estão treinando, vocês estão produzindo um texto que os vai selecionar para serem diplomatas da República Federativa do Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês precisam ser objetivos, vocês precisam ser claros e vocês precisam ser pragmáticos na comunicação de vocês. E essa comunicação, em 90% das questões formais, ela vai se dar de forma formal. Então, nós precisamos pensar nesses exercícios, nessa nossa prova, né, no resumo e na versão, como uma forma de a gente começar desde agora a treinar, a escrever, a praticar a real escrita da diplomacia, que é objetiva, clara
pragmática, direto ao ponto. Então, nós precisamos de um registro culto para fazer isso. Qual é o tamanho, o espaço que nós temos para fazer isso? Estimado entre 35% e 50% do texto a ser resumido. Esse ano, a nossa banca nos colocou 60 linhas como o limite máximo. E aí, lógico, né, que a gente já tem alguns desafios em si pelo próprio limite, mas eu vou falar disso mais daqui a pouquinho. Sobre a versão, é exatamente isso que a gente acabou de comentar, a questão da fidelidade ao texto-fonte, né? Respeito à qualidade e ao registro do texto-fonte e a correção morfossintáxica e lexical. É muito, muito importante nós preservarmos o máximo possível a fidelidade. Por quê? Tem uma obra que eu gosto bastante de conversar com vocês, que eu acho que ela nos ajuda bastante a ilustrar isso. Se a gente pegar, por exemplo, Grandes Sertões, tem um trechinho de Grandes Sertões em que o nosso personagem principal, ele tá numa estrada, né? Ele tá numa estrada, ele tá usando a arma dele com as suas últimas balas para caçar pássaros, né? Para matar pássaros que estão ali naquele descampado. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele está com fome, ele tem uma família para alimentar e ele está desesperado. Aí, aquele nosso ambiente, né? Aquilo que está descrito ali nos mostra um ambiente seco, um ambiente árido, um ambiente com poucas capacidades para nutrir um ser humano, para alimentar um ser humano, que dirá uma família. E o nosso personagem principal se depara com uma fonte de água salgada. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, ele se abaixa e ele coloca as duas mãos na água e ele bebe daquela água salgada. Pergunta: quando vocês forem verter esse trechinho que eu acabei de descrever para vocês para o espanhol, vocês podem, em alguma hipótese, deixar de colocar que a água que ele estava bebendo era salgada? Não podem. Sabe por quê? Nesse contexto que eu acabei de descrever para vocês, aquela pequena palavrinha, salgada, salobre, ela é essencial para traduzir para o espanhol de forma fidedigna exatamente qual era o nível de desespero daquele personagem ao se abaixar para tomar aquela água. Então, a questão da fidelidade, ela é muito importante porque ela também vai nos dizer quais são as palavras que eu realmente preciso verter para o espanhol. Porque tem palavras, tem expressões que estão colocadas no meu texto original, né, no meu texto base, no meu texto fonte, que são essenciais, elas precisam ser vertidas para o outro idioma para que eu possa compreender não só o que está escrito, mas que eu possa compreender o cenário. E esse cenário que eu descrevi para vocês é um cenário de desespero, né? Ele está usando a arma, as últimas balas, para matar pássaros que estão sobrevoando. Ele está tomando água salgada. Essa é a medida do desespero dele. E é por isso que a fidelidade é tão importante, né? Porque a fidelidade vai me traduzir exatamente qual é a mensagem, qual é o sentido que está sendo colocado naquele texto original. Seguindo, aqui eu coloquei para vocês a nossa avaliação, capacidade de síntese e coesão e correção gramatical e propriedade da linguagem no nosso resumo, né? Então, a gente desconta 0,5 na questão da gramática, né? Erros de gramática. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, e acho que é importante vocês saberem, é que a capacidade de síntese e concisão, até agora, nós não temos tido grandes descontos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se nós temos um texto que está ok, que está bem feitinho, a banca dificilmente vai olhar mais detidamente e com mais rigor para a questão da capacidade de síntese e concisão, perdão. Mas é inegável que
quando a gente tem um texto que tem mais erros, né? Que tem mais erros gramaticais, que tem mais erros de colocação, que tem mais erros de uso do idioma, isso invariavelmente vai afetar a capacidade de síntese e concisão do texto. Por quê? Porque a partir de 20, 30 erros, o meu texto já começa a ficar truncado. Algumas coisas, elas param de fazer sentido, né? Por quê? Porque aquela palavra não está bem colocada, porque aquela palavra está equivocada, porque aquela palavra foi mal escrita, porque o pronome foi usado de forma incorreta, ao invés de eu usar um lo, um lá, eu usei um lê, porque eu fiz aquela confusão entre os complementos diretos e os complementos indiretos. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Minimizar erros de gramática também são importantes para garantir que aqueles 10 pontos de capacidade de síntese e concisão vão ficar lá quietinhos esperando por mim quando eu terminar o meu exercício. Na questão da versão, eu gostaria de fazer uma colocação um pouco diferente. Se no resumo a gente tem um texto que vem todinho em espanhol, e aí a gente precisa verter não, né? A gente precisa criar um resumo também em espanhol, a gente tem uma certa vantagem. Por quê? Quando eu crio um texto em espanhol a partir de outro texto já em espanhol, eu tenho acesso ao campo semântico, ao campo morfossintático necessário e a toda a questão de vocabulário necessário para fazer um texto, para fazer um resumo. Ou seja, o tipo de erro que nós teremos da versão para o resumo, eles são diferentes. Porque no resumo, eu já tenho aquele vocabulário, eu já tenho aqueles conectores, aquelas conjunções estabelecidas ali. Né? Eu posso jogar com aquele vocabulário que eu já tenho, e isso faz com que, sabendo escrever um bom texto, eu não me prejudique tanto. Por quê? Aquele texto já está no meu idioma objetivo, né? Então, acaba se tornando mais fácil essa desenvoltura. Já na versão, eu vou passar um texto do português para o espanhol. E aí, o que acontece? Acontece que eu não lembro aquela palavra, eu não me lembro como é que se escreve aquele conector, eu não me lembro se essa palavra tem acento, meu Deus, eu coloco aqui um pronome complemento direto ou um pronome complemento indireto. Essas coisas acontecem. Ou pior, eu não sei o que é aquela palavra em língua portuguesa, né? Já aconteceu, né? Ou alguém lembra, ou alguém sabia, né? Muitas pessoas sabiam o que era o famoso toque das vísperas. Muita gente boa não sabia. Ou a bata de madrasto. Inclusive, estou usando uma bata de madrasto hoje em homenagem à nossa prova, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer quando a gente estiver diante da nossa versão é que a gente não sabe que palavra usar, né? E aí, a gente se desespera? Não, a gente não se desespera. É nesse momento que a gente lança a mão de estratégias. Como assim, estratégias? Estratégias para tentar driblar o fato de que ou eu não conheço aquela palavra, ou eu não estou seguro o suficiente em relação àquela palavra. Quando eu não sei ou quando eu não estou inseguro, eu não deixo em branco. Porque se eu deixar em branco, eu perco ponto. Mas eu posso me arriscar de forma relativamente segura. De que forma? Né? Com estratégia. Então, ao longo do nosso curso, uma das coisas que a gente vai ver detidamente é como dar conta de estruturas, de palavras, de expressões que eu não sei traduzir, que eu não sei verter para o espanhol. Porque isso é importante, sim. E isso nos ajuda, sim. Outra coisa que é importante a gente considerar é que quanto mais vocabulário nós temos, mais sereno, digamos assim, é esse nosso processo. Por quê? Quanto mais vocabulário eu tenho, mais
opções eu posso apresentar na hora de fazer uma versão. E como é que eu adquiro vocabulário? Leitura, prática de exercícios, resolução de questões, música. Eu tenho gente boa, gente muito boa, que gosta de ver filme e novela, em espanhol, claro, e aprende muita coisa de vocabulário. Gente, eu não condeno nenhuma forma de aprendizado de vocabulário, nenhuma. Qualquer uma é válida, desde que vocês entendam que distintas fontes vão nos trazer distintos tipos de conhecimento. Então, se eu quiser maratonar A Casa de Papel, eu vou aprender um vocabulário completamente diferente se eu ler a seção econômica do El País. Vocês vão estar aprendendo vocabulário? Vão. São vocabulários diferentes? São. São úteis? Sim. Muitas vezes, uma das coisas que eu gosto de recomendar para os meus alunos é olhem séries, né? Ouçam músicas. Por quê? Porque vocês vão ver aquilo que eu estou falando para vocês. Vocês vão se habituar com coisas que parecem muito, muito, muito estranhas, porque no português não é assim. Então, isso me soa estranho, isso me parece estranho, mas na verdade não é. Porque o espanhol e o português são, sim, parecidos, mas não são iguais. Então, um dos grandes desafios dos alunos e das alunas que estão nesse processo de estudar para o CACD é fazer essa separação. Português e espanhol são sim parecidos, mas eles também são diferentes. E é nessas diferenças que eles pegam a gente. E aqui, essa foi a notícia que a gente acordou, né? O dia de hoje, 14 de setembro, acordamos com o novo edital na praça da nossa banca, que nos mostrou que nós tivemos várias pontuações zero, tanto no nosso resumo quanto na nossa versão. Por que é que nós tivemos zero em resumo e em versão na língua espanhola? Por causa da capacidade, aqui ó, correção gramatical e propriedade da linguagem. Agora, nesse momento, eu não posso fazer maiores considerações a respeito disso. Por quê? Porque eu só vou poder fazer isso efetivamente com segurança, com propriedade, sem especulação, quando eu estiver diante dos espelhos dos alunos, né? Para poder dizer para vocês o que a nossa banca está nos dizendo, qual é o recado que ela está nos mandando. Mas, a princípio, só com esses 3 pontos do nosso edital, uma coisa eu posso dizer para vocês: nós precisamos estudar, né? Nós precisamos estudar. Por quê? Porque minimizar os nossos erros de gramática é uma estratégia para ter uma nota mais alta. Então, às vezes, eu não tenho um C1, né? Eu não tenho um B2 de espanhol, mas tudo bem. Por quê? Eu posso trabalhar estratégias para minimizar ao máximo os meus erros. E como é que eu faço isso? Quanto mais a gente treina, mais a gente se conhece. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou conhecer quais são os meus erros. Eu vou conhecer onde eu tendo a errar, né? Então, eu já fiz 3, 4, 5 exercícios de resumo, 3, 4, 5 exercícios de versão. Eu já sei, eu já aprendi quais são as minhas dificuldades. Então, essas dificuldades eu posso aprender a evitar, eu posso trabalhar melhor e, mais que isso, eu aprendi ao longo desse processo quais são as estruturas, quais são as palavras, quais são as expressões que eu uso e uso bem. Então, o que eu faço? Eu continuo usando. Eu chego na minha prova e eu não invento nada. Porque quando eu estou diante da minha prova, não é hora de inventar, não é hora de ser criativo, é hora de ser assertivo, é hora de ser pragmático, é hora de fazer controle de danos, de minimizar os erros e de passar na prova. Como é que a gente vai fazer os nossos estudos nesse curso, né? Bom, vocês vão ter exercícios de resumo e de versão que vocês vão fazer, vocês vão me enviar, eu vou corrigir. E
como é que vai funcionar? Eu gosto de trazer os trabalhos de vocês para a aula, né? De forma completamente anônima. Eu digito bem bonitinho o que vocês fizeram por escrito e eu gosto de comparar. Comparar por quê? Porque vocês fazem coisas muito boas, vocês escrevem bem, vocês trazem excelentes soluções, vocês trazem excelentes expressões, vocês trazem excelentes usos do idioma. E por que é que eu gosto de trazer isso? Para que vocês vejam isso, para que vocês vejam tudo aquilo de positivo que vocês já fazem, para que a gente continue fazendo. E para que vocês vejam, por exemplo, que numa versão nós temos distintas formas de verter um texto para o espanhol de forma correta, tá? Então, sem pânico, a gente usa, né, os trabalhos de vocês para que a turma possa crescer, né? Então, os erros e os acertos, todos eles vão ser trazidos para as nossas aulas para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa esclarecer dúvidas e para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa escrita e melhorar cada vez mais a nossa escrita. Como é que a gente estuda? Então, exercícios de gramática, sim, vai ter, ninguém está livre de exercícios de gramática, mandarei de todos os tipos, de todas as formas, de todas as cores e de todos os tamanhos. As aulas são úteis, as aulas são importantes. Eu sei que muitos de vocês acabam não assistindo às aulas porque querem economizar tempo, mas às vezes acaba não servindo para esse propósito. Por quê? Porque são nas aulas que a gente revisa alguns pontos importantes. E é claro, sempre tem pontos que eu reviso independentemente da turma. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que entra turma, sai turma, eu sempre trago esses assuntos para a mesa. Por quê? Porque eles aparecem na nossa prova ano após ano com uma dificuldade colocada pela nossa banca. O que varia, né? Aquilo que a turma me pede, né? E aí, com aquilo que a turma me pede, eu quero dizer não apenas aquilo que a turma efetivamente diz, ei, Cris, a gente pode conversar sobre isso na aula, mas as dificuldades que eu encontro nos trabalhos de vocês. Então, a gente conversa sobre aquilo que é dificuldade para a turma, mas nunca perdendo de vista aquilo que a prova coloca para nós. Então, a gente vai ter muita prática, a gente vai ter muita análise dos trabalhos de vocês, porque é usando os nossos erros e os nossos acertos que a gente se desenvolve, que a gente cresce e que a gente melhora a nossa escrita. Bom, como é que a gente usa as correções como ferramenta de estudos? Antes eu não colocava esse slide, eu comecei a colocar. Por quê? Muitos de vocês olham as correções e dizem, ah, muito bem, ah, muito bem, ah, muito bem, ah, legal, e colocam de canto e nunca mais olham para ela. Não é assim que a gente estuda. Não é assim que a gente usa as nossas correções. Por quê? O processo de conhecimento dos nossos erros é importante. Por quê? A maior parte dos erros que nós cometemos são erros que nós perpetuamos. Como assim? São erros que nós perpetuamos. São erros que nós cometemos, nós não olhamos para ele, nós não sabemos que tipo de erro é e nós continuamos. Para perpetuar um erro na nossa memória, a gente precisa de umas 3 ou 4 vezes errando isso. Perpetua o erro. Para desconstruir esse erro e começar a acertar, minha gente, o processo é muito mais longo. É uma verdadeira luta contra o moinho. Então, não vamos perpetuar os erros, tá? Por que eu bato tanto nessa tecla de vocês efetivamente pegarem as correções de vocês e se apropriarem delas, dissecarem elas, trabalharem elas? Porque a partir do momento em que eu conheço o tipo de erro que eu cometo, eu posso traçar estratégias. Sem conhecer os meus erros, eu não
posso traçar estratégias. Até porque os erros não são todos iguais. Como assim os erros não são todos iguais? Eu tenho erros que são cometidos porque eu não me lembro de alguma coisa. Eu tenho erros que são cometidos porque eu nunca vi alguma coisa, nunca aprendi. E eu tenho erros que são cometidos porque eu não aprendi direito, eu não estava prestando atenção, ou faz muito tempo que eu vi e aquilo não ficou bem fixado na minha memória. Para cada um desses erros, eu tenho uma abordagem diferente. Por quê? Se eu nunca vi um conteúdo, não adianta eu querer usá-lo, eu querer sair praticando, fazendo exercício sobre ele. Eu nunca vi aquele conteúdo, como é que eu vou praticar? Como é que eu vou fazer exercício se eu não faço ideia do que eu tenho que usar ali? Então, se eu nunca vi, eu preciso aprender. Pego uma boa gramática, assisto uma boa aula, pego os nossos slides e aprendo aquele conteúdo. Faço exercícios, exercícios, para que eu possa aprender efetivamente aquele conteúdo. Eu tô desatenta e por isso eu errei. Eu não estava prestando atenção, eu estava cansada, então eu errei. Bom, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí o que eu vou precisar é desenvolver técnicas para estar mais atento na hora de fazer uma coisa que é muito importante na nossa prova, que é revisar. Mas eu não tenho tempo para revisar. Precisa ter tempo, sim. Por quê? Porque quando a gente revisa, a gente percebe que a gente colocou um NaOH no espanhol. E isso não existe. A gente percebe que a gente colocou uma crase. E o que é que esta crase está fazendo aqui, né? Então, a revisão é importante porque ela faz com que a gente pince esses errinhos bobos que a gente cometeu por desatenção e que vão, sim, nos fazer perder ponto. E nós não estamos aqui para jogar ponto no lixo, nós estamos aqui para segurar bem apertadinho cada um dos pontos que a gente tem, tá? Então, estava desatento? Vamos criar estratégias, vamos criar formas para fazer uma boa revisão do nosso texto. E se eu não consolidei bem esse conteúdo? Eu até vi lá numa aula, num tempo tão distante, mas não retive na minha memória. Bom, aí eu preciso rever esse conteúdo. Eu preciso pegar o meu material, eu preciso olhar para ele, eu preciso rever toda a questão gramatical, toda a teoria e praticar, fazer exercícios para fixar esse conteúdo na minha cabeça. Ou seja, cada tipo de erro cometido, uma abordagem diferente para a gente dar conta desses erros. É essencial esse processo, tá? Além disso, nas nossas ferramentas, na nossa correção, que a gente vai poder ver aquelas estruturas que eu estou fazendo, que são excelentes, que são muito bem feitas. Aquelas expressões que a minha professora botou uma carinha feliz, aquelas expressões que a minha professora colocou nossa, parabéns, isso está muito bom. Por quê? Porque são essas expressões que estão bem colocadas, que estão bem trabalhadas, que vocês vão replicar em cada um dos exercícios que vocês puderem fazer. Por quê? Porque quando eu faço isso, quando eu replico boas estruturas, eu vou incorporando no meu texto. Eu vou fazendo um texto cada vez melhor, um texto cada vez mais bem escrito, com base naquilo que eu já sei que eu faço bem. E isso, queridos e queridas, minimiza os nossos erros, que é uma estratégia muito importante para a nossa prova. Seguindo, quais são as nossas prioridades ao escrever? Ao escrever o quê? Versão ou resumo? Tanto faz. Nós precisamos escrever de maneira direta e clara, com coesão, minimizando os nossos erros. Como é que nós minimizamos os nossos erros? A gente faz uma boa revisão e a gente usa aquilo que a gente sabe usar bem. A gente evita marcas de oralidade e evita estrangeirismos. O espanhol é um idioma que gosta bastante de si próprio, né? Então, se vocês chegarem em Madrid e perguntarem qual é a senha do Wi-Fi, a pessoa vai olhar para ti e vai dizer, não compreendo. Então, se tu perguntares para a pessoa, qual é a clave Wi-Fi?
Aí a coisa muda de figura e tu vai ganhar a senha do Wi-Fi para poder mexer no teu celular. Então, a gente usa bastante o nosso... Exatamente, Vitor, o Wi-Fi. Exatamente, é assim que a gente fala Wi-Fi em espanhol. Então, a gente evita estrangeirismos. Existem também estratégias que a gente desenvolve para lidar com esses estrangeirismos. Eu quero voltar nisso aqui, escrever de maneira direta e clara. E por que é que eu quero voltar nisso aqui? Por que é tão importante voltar nisso aqui? Gente, vocês estão fazendo uma prova de seleção para serem diplomatas. Diplomatas precisam necessariamente se comunicar de forma direta, clara e objetiva, né? A gente não quer passar uma mensagem errada. A gente não quer estar escrevendo um documento, debatendo um documento, conversando sobre um documento com a Venezuela, com a Argentina, com o Uruguai, com a Espanha e a nossa contraparte não entender o que a gente escreveu, ou pior, entender errado o que a gente escreveu, né? Entender de forma diferente. A gente não quer gerar um conflito diplomático porque a gente não escreveu de forma direta, clara e objetiva. Então, lembrem-se sempre, vocês podem estar vertendo um texto literário para o espanhol? Podem, mas é essencial que vocês considerem sempre, sempre, sempre que vocês estão criando alguma coisa que é para a diplomacia brasileira, tá? Então, algum comentário sobre espanhol standard? Então, Vitor, algumas questões, assim, do espanhol standard, o que eu posso dizer para vocês é que é uma questão de uso, né? Por exemplo, clave, contrassenha, tem algumas regiões que a gente fala mais um ou outro, que a gente usa mais um ou outro. Sobre os estrangeirismos, uma das coisas que eu gosto de recomendar é que a gente faz, né, verte para o espanhol aquela palavra e pode colocar depois, entre parênteses, a palavra original. É uma das formas da gente se defender um pouco sobre aquela questão que está sendo colocada ali, né? Para não nos gerar tanta insegurança, né? Então, o que eu tenho ali? Só um segundo, gente. Desculpa, gente, voltei. O que acontece, né? Muitas vezes esses estrangeirismos, eles são um pouquinho, eles causam um pouquinho de ansiedade na gente, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é justamente essa técnica que eu disse para vocês, né? Colocar a versão, né? Verter para o idioma de chegada e depois, entre parênteses, colocar aquela palavra original. Sobre o uso específico, Victor, depende. Por quê? Tem usos que eles são reconhecidos pela RAI, por exemplo, né? Então, se a RAI reconhece um determinado uso, a gente pode sim depois debater com a banca e dizer, olha, a RAI aceita esse uso. Então, isso pode sim ser considerado e deve ser considerado, porque se a RAI aceita, quem é a nossa banca, quem somos nós para discordar da RAI, né? Uma das formas da gente descobrir, né, o que é mais usual, o que realmente é mais usado no idioma, é a gente frequentar o corpus, né? Então, o corpus é uma das maneiras que a gente usa para saber o que efetivamente é usual naquele idioma. Eu acredito que a maioria de vocês conhece a professora Selene Canian, ela fala muito sobre o uso do corpus, né? Por que o uso do corpus é importante? Porque cada vez mais, nas nossas provas de idiomas,
a decisão, ela acaba ficando no detalhe, né? Então, é o detalhe, é algo mais específico que vai me dar aquele diferencial em termos de fidelidade, que vai me dar aquele ponto, né, na questão da fidelidade. Então, o corpus, como ferramenta de estudo, ele acaba sendo bastante útil, porque cada vez que eu estou em dúvida sobre alguma coisa, eu vou lá no corpus, eu procuro, e ali vai aparecer para mim qual é o mais usual e qual é o menos usual. Lógico que no caso de clave e de contrassenha, a gente pode aceitar os dois, né? Outra coisa que a gente precisa considerar também é que, tendo um texto mexicano à nossa disposição, como foi o caso de 2019, é bastante possível que a gente acabe pescando desse texto vocabulário, que é um vocabulário mais mexicano, né? O que tá tudo bem. Por quê? Se tiver na RAI, tá aceito, tá tudo tranquilo, né? O que eu preciso cuidar muito é a questão da oralidade. Eu não posso levar elementos de oralidade para minha prova, salvo que a minha prova demande isso de mim. E o que eu quero dizer com a minha prova demande isso de mim? Eu costumo dar um exemplo que acredito que fique bastante claro o que eu quero dizer com isso. Se eu tiver o cortiço para verter para o espanhol, eu vou fazer uma versão extremamente formal, um uso rebuscado do idioma, um espanhol super standard? Não, né? Por quê? Porque não é isso que é o cortiço, né? O cortiço é a vida do dia a dia das pessoas, é uma população de um grupo social que fala de uma determinada forma mais informal. Ah, bom, daí eu posso considerar verter para o espanhol e usar uma marca de oralidade, usar um espanhol mais informal. Mas por quê? Porque saiu da minha cabeça, é a minha vontade de fazer isso, acordei querendo falar espanhol informal? Não, a minha banca colocou para mim um texto que exige isso de mim. E aí sim, eu vou ter essa liberdade de trabalhar com a questão da informalidade e da oralidade no texto que eu for verter. Mas por que a minha banca impôs isso para mim? Ela trouxe essa necessidade. Então, percebam que sempre quem vai nos dizer o que fazer, como fazer, é a minha banca. Por quê? Ela que vai me delimitar o texto que eu vou ter para trabalhar, né? Então, se eu tiver um texto informal, posso trabalhar com alguma coisa mais informal. Se eu tiver um texto formal, se eu tiver um Rui Barbosa, né, para verter, Deus nos proteja, Deus nos livre e nos guarde, aí eu vou ter que trabalhar com elementos mais formais do meu texto. Bom, seguindo, quais são as nossas ferramentas de estudo? Dicionário, gente, eu sempre indico a RAI. A RAI é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos o Oxford Spanish Dictionary, que também é muito bom. E esse dicionário da Universidade Alcalá de Henares eu gosto bastante. Ele é usado bastante aqui no Brasil nas escolas de letras em espanhol, né? Nas universidades que dão aula de letras em espanhol. Dicionário para a enseñanza de la lengua española para brasileiros. É um dicionário muito bom, vocês encontram na estante virtual por um valor bem legal. Gramáticas, né? Eu, normalmente, universalmente, eu recomendo essas duas primeiras. Por quê? Cris, nível A e nível B, por que está recomendando isso? Porque em termos de revisão, elas se prestam para fazer, sim, uma boa revisão. O que é que acontece? O motivo pelo qual eu as recomendo não é que elas são as melhores do mundo. Elas são boas, elas se prestam para fazer uma boa revisão e elas me permitem fazer bons exercícios. O motivo pelo qual eu prioritariamente indico estas é porque elas são gratuitas. E a gente sabe que no nosso curso a preparação, ela é uma preparação cara, ela é uma preparação dispendiosa, que exige bastante de nós e às vezes a gente não tem, né, condição para dar conta de todos os livros aos quais a gente precisa ter acesso.
Então, por isso eu recomendo essas duas. São boas, são gratuitas, ajudam muito quem está começando e ajudam muito quem quer revisar. Mas eu também indico a gramática prática e a gramática do Emílio Diorac. Muito boas para a gente trabalhar e para a gente aprofundar o nosso conteúdo, o nosso conhecimento do idioma. Páginas de interesse. O que são essas páginas de interesse? São páginas que a gente pode usar para ver separação de sílaba, para ver conjugação de verbos, para ver se a palavra tem acento ou não, e nos ajudam bastante a gente escrever bem, né? Uma das nossas dificuldades, às vezes, é justamente estamos chegando no final da nossa linha e eu não faço ideia de como eu separo essa palavra. Né? E aí a gente fica sem saber se eu coloco a palavra embaixo e deixo um espaço gigantesco, me arrisco a cortar a palavra no meio, diminuo a minha letra de uma forma microscópica para que ela caiba na minha linha e depois corro o risco da minha banca sequer conseguir ler, né? Então, é bom a gente saber como a gente faz a separação silábica, porque daí a gente não passa por esse tipo de acerto, tá? Se eu não lembro, eu sempre posso consultar, tá? Mas a gente vai trabalhar isso no nosso curso, fiquem tranquilos. Sílabas e acentuação a gente sempre vê, porque são regras gerais mais simples que a gente pode dar conta de forma mais tranquila. Leituras. Sites que eu gosto de recomendar para que vocês encontrem bons artigos, para que vocês trabalhem vocabulário. El Mundo, El País, La Nación e Clarín. Existem outras várias possibilidades, né? Vocês podem encontrar com tranquilidade, mas eu gosto bastante dessas e por isso eu sempre recomendo. Agora, vamos para o nosso resumo. Vamos conversar um pouco mais sobre o nosso resumo. Mas, Cris, a gente já falou sobre o resumo. Sim, já falamos sobre o resumo, falaremos mais sobre o resumo. Aqui eu trouxe para vocês os 4 textos que caíram para a gente resumir nas nossas 4 últimas provas. Em 2017, nós tivemos um resumo literário, né? Que era o texto do GURB, o texto do alienígena, que eu sei que todos vocês amam de paixão. Em 2018, nós tivemos a entrevista, né, da Irene Escolar sobre o Lorca, né, trazendo quem era Lorca, o que era a obra do Lorca, qual era a relevância dessa obra, qual era a importância dessa obra. Em 2019, a gente teve um texto argumentativo que deixou muita gente beirando o pânico, porque era um texto extremamente repetitivo, que foi o texto do álcool, né, que falava sobre o problema sério que é para os jovens e para a sociedade de nós termos o abuso, o excesso de consumo do álcool entre os jovens. E em 2020, nós tivemos, aliás, 2020, com aplicação em 2021, nós tivemos um texto biográfico e informativo sobre a Frida Kahlo. É um texto que foi retirado da Enciclopédia da Arte, né? E que traz ali um trechinho da Frida Kahlo. Essa enciclopédia é uma enciclopédia que traz, né, vários expoentes, né, da nossa arte mundial e traz pequenas biografias sobre cada um deles, com quadros, com ilustrações, e vai colocando as histórias desses personagens, mesclando com essas obras de arte que eles têm. Então, percebam que, apesar de que possa parecer que o nosso resumo está por los 4 costados, por todos os lados, não é bem verdade, tá? Depois eu vou deixar para vocês o link do textinho que eu escrevi para o blog do IDEG sobre a prova de espanhol. E uma das considerações que eu faço nesse texto é que, apesar de que possa parecer que a nossa prova ela está por todos os lados, por os 4 costados, não é verdade, né? Por quê? O que um alienígena, o que a Irene Escolar, o álcool e a Frida Kahlo têm em comum? Absolutamente nada. Todos eles são textos relativamente tradicionais. Como assim?
a gente está falando de um texto tirado da Enciclopédia da Arte, um livro, né, tradicional. O El Sol de México e o El Español são jornais mais tradicionais, né, do idioma, do idioma espanhol. E o Eduardo Mendonça, ele tem uma obra bastante importante, não só como conjunto, mas o próprio Sim Notícias de Gurb é um livro, é uma obra que tem muita relevância, tanta que ela é usada no colégio. As crianças estudam essa obra no colégio. E mais do que isso, todos esses 4 textos, eles têm um fio em comum, algo que os une, que é uma temática mais social. Um alienígena com matemática social, a Cris enlouqueceu, tomou chimarrão demais, queimou o cérebro. Não pode ser. O trecho que estava disponível para nós na prova de 2017 do GURB, ele era um trecho pequenininho, que mostrava ali o Gurb fofocando com a vizinha, o Gurb querendo o bar da dona Mercedes, e não mostrava com profundidade o texto em si. Informalidade, não, Vitor. O que mais se aproxima assim, de ter algo próximo de informalidade é o Sim Notícias de Gurb. Mas aí eu não diria que é totalmente informal, né? Mas ele é o que mais se aproxima de ter, por exemplo, expressões do dia a dia, usos do dia a dia, né? Que não são o espanhol standard. Mas até agora, todos eles, né, em termos de resumo, eles se mantiveram em um espanhol mais formal. O que aconteceu, sim, é que nas versões até agora, a de 2019, a gente teve regionalismos, né? A gente teve um vocabulário que era de regionalismo. E aí isso entra um pouco, né, de alguma forma como informalidade, e aí a gente tem que dar uma certa cuidada em como a gente vai verter isso para o outro idioma. Porque entra naquela questão de que é uma parte da língua portuguesa que ela é muito, muito focada em uma determinada região do país, né? Mas informalidade não. Eu uso o cortiço, assim como eu uso Vidas Secas e Grandes Sertões, como exemplos para trazer para vocês aqui coisas e elementos que a gente tem que levar em consideração sempre. Por quê? Nunca caiu, mas pode cair. Tá? E eu sempre, quem já foi meu aluno sabe, eu prefiro trabalhar com ensinar vocês a pensar, ensinar vocês a refletir sobre tudo aquilo que está diante de vocês, para que, se cair uma receita de bolo para vocês verterem para o outro idioma, para o espanhol, vocês vão olhar para aquilo e não vão se apavorar. O que aconteceu em 2017, quando as pessoas chegaram diante do texto do Gurb? Elas se apavoraram. Era um texto em primeira pessoa, era um texto de 80 linhas, era um texto que parecia que não fazia o menor sentido, né? E quando a gente for parar para olhar esse texto, e a gente vai parar para olhar esse texto, e a gente vai trabalhar tópico a tópico esse texto, e vocês vão perceber que, na verdade, se eu entendo o que é o gênero literário, o que é o tipo de texto literário, eu consigo, sem estresse, sem desespero, sem agonia, dar conta de fazer um resumo de um texto literário sem esse desespero. Então, eu gosto, Vitor, de trazer para vocês essas reflexões, né? Para que vocês possam ficar mais independentes no momento que vocês precisam dessa independência, na hora da prova, né? Porque na hora da prova não vai ter dicionário, não vai ter quiz, não vai ter slide, não vai ter nada. Vai ter vocês e a prova. Então, eu sempre trago essas reflexões para vocês poderem, né, fazer esse processo, né, na hora da prova, para vocês poderem encarar uma boa prova, né? E aí, qual é a temática que está aqui, né? Nesses 4 textos? É a temática social. Como eu estava dizendo para vocês,
esse trechinho do Gurb, ele não nos mostra tanto, mas o que é o livro do Gurb? O que é? É um texto crítico, é uma narrativa crítica que critica a sociedade, né? Que traz considerações sociais, que traz críticas sociais, que traz reclamações sociais, que fala sobre sociedade, problematiza a sociedade. E o que isso tem a ver com Irene Scolar? Com a Irene Scolar, talvez não muito, mas esse homem aqui, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por ele. Esse homem aqui é um homem que defendia que mulher pudesse ser protagonista de sua própria vida em 1936. Esse homem aqui é um homem que defendia liberdade, que defendia ideais em 1936. Ele é um cara que se manifestava contra autoritarismo em 1936, que fazia críticas sociais, que fazia críticas sobre miséria, sobre, enfim, vários problemas da sociedade espanhola, de novo, em 1936. E ele é um homem que morre em 1936, né? Com 30 e pouquinhos anos, ele morre. Por quê? Porque ele era esse homem social que trazia críticas sociais, que tratava dos problemas sociais. E ele era um homem que era homossexual. E naquela época, com o franquismo na Espanha, isso era um problema, né? Então, quem mais social do que Lorca, né? Quem é que traz mais essa temática social do que Lorca, que viveu e morreu por ela? Tá? E o texto do álcool? O álcool entre os jovens, o excesso de álcool entre os jovens é um problema social. É um problema social. Não é um problema só para aqueles jovens, é um problema para a nossa sociedade, para os núcleos familiares e para nós como sociedade. Isso impacta diretamente a nossa sociedade. E a Frida Kahlo? Gente, quem conhece Frida Kahlo sabe que ela tinha uma crítica social e um trabalho social muito importante. Então, se à primeira vista esses textos não têm absolutamente nada em comum, a gente já encontrou um tema e a questão de serem textos de fontes tradicionais, né? Então, eles sim têm um fio condutor, algo em comum. A nossa banca traz para nós relação com temas sociais. Por quê? Diplomacia também é lidar com as questões sociais do nosso país, né? Então, a gente tem que ter esse preparo, a gente tem que ter esse conhecimento. E quais eram as dificuldades? Agora eu quero abordar com vocês a dificuldade de cada um deles, né? Ponto a ponto. Então, em 2017, a gente tinha um texto literário em primeira pessoa, um texto muito grande, muito cheio de detalhes, com narrativa, e muitos candidatos sequer entenderam o que era o Gurb. O Gurb era um projeto da imaginação, o Gurb era narrador, o Gurb era alienígena, o Gurb era uma pessoa muito, muito, muito criativa. O que era Gurb, né? E um erro muito grande foi cometido. O resumo foi feito em primeira pessoa por muitos candidatos. Eu posso fazer um resumo em primeira pessoa? Não! Nunca! Nunca! Por quê? O resumo, eu estou construindo um resumo em cima do texto de outra pessoa. Aquele texto não é meu, eu não posso me apropriar dele. Ah, mas eu posso fazer uma versão em primeira pessoa? Pode, mas isso não tem nada a ver com resumo. Quando eu faço uma versão, eu tenho um texto e eu tenho que verter aquele texto para outro idioma. Quando eu tenho um resumo, eu tenho um texto de outra pessoa que eu preciso resumir. Esse texto não é meu, eu não posso me apropriar dele. Um dos grandes problemas foi que muitas pessoas fizeram o resumo em primeira pessoa. Em 2018, a gente teve esse formato de entrevista com relatos em primeira pessoa,
com uma análise que era feita a partir da opinião da entrevistada e comparações, né? A gente tinha comparações entre as obras de Lorca e de Shakespeare, e isso em si também foi uma dificuldade para muitas pessoas. Como é que eu fazia esse elemento de comparação? Em 2019, a grande dificuldade do texto é que ele foi muito repetitivo e muito cheio de detalhes, com muitos nomes de especialistas e muitos dados. Isso é uma surpresa? Não. Isso surpreende 0 pessoas. Por quê? Por que isso não surpreende ninguém? Gente, eu consigo fazer um texto argumentativo que está tentando convencer alguém, que está tentando vender ali uma determinada conclusão para alguém, sem que ele seja repetitivo, sem que eu traga nomes e dados que corroborem a minha argumentação? Impossível. Então, por que é que ele é repetitivo? Porque o tipo de texto que eu tenho ali demanda a repetição. Então, percebam que, entendendo o tipo de texto que eu entendo exatamente por que é que ele está estruturado daquela forma e eu consigo usar aquelas informações para servir o objetivo daquele tipo de texto, que é chegar a uma determinada conclusão, chegar a um determinado denominador comum sobre aquela problemática social que está sendo colocada ali. Em 2020, o nosso texto é um pouco similar com o texto de 2021. Por quê? Porque ele tem um quê de informativo, aliás, 2018, perdão. Ele tem um quê de informativo, né? O texto da Irene, ele informava algumas coisas sobre ela, sobre o trabalho dela e sobre a relação dela com o Lorca, mas ele também tem um quê biográfico. Por quê? Ele traz ali pontos, momentos biográficos da Frida Kahlo. E aí, o grande problema era eu saber o que selecionar para que isso coubesse em 60 linhas, tá? Como é que eu faço um resumo? Como é que eu escrevo um resumo? Eu preciso escrever necessariamente de maneira direta e clara, escrever de forma coesa, minimizar os meus erros, usar aquilo que eu sei usar de forma bem feita. Tenho que usar a minha própria linguagem, porque o comando da prova diz que é para eu escrever com as minhas próprias palavras um resumo. E as minhas próprias palavras não são uma cópia do texto, são as minhas próprias palavras. Evitar marcas de oralidade, evitar estrangeirismos, redação correta, adequada e coerente. Uma coisa que eu sempre recomendo é que se escreva na ordem. Por quê? Porque eu acho que vocês são incapazes de fazer um texto bem feito fora da ordem que o texto deu? Não, porque eu sei que vocês têm pouco tempo, e pouco tempo quer dizer que vocês podem não ter o tempo necessário para conferir se, ao trocar de ordem as informações dadas pelo texto, vocês conseguiram manter a coerência e a coesão original do texto. E isso é, sim, importante. Como é que eu faço o resumo? Eu leio com atenção aqueles elementos mais importantes, eu sublinho para ver o que é ou não importante. Eu faço um esquema de ideias, nem que seja do lado, assim, rabiscadinho no cantinho. Isso me ajuda a quê? A criar uma linguagem própria. Eu redijo o meu texto, eu leio e eu reviso. Uma das coisas que a gente vai aprender ao longo desse curso é como usar conectores e conjunções para eles nos ajudarem a compreender de que forma as ideias estão relacionadas entre si de forma mais rápida. Por quê? Porque cada conector tem um propósito, cada conector tem um significado. Então, quando eu coloco um conector ali, eu já sei exatamente qual é a função dele e já sei de que forma 2 ou mais ideias estão relacionadas, e isso me economiza tempo na hora de escrever o meu resumo. Sobre a versão, eu tenho aqui
as 4 últimas versões: A Sagrada Família, da Nélida Pinhol, Edmundo Ocético, de Cecília Meirelles, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro e Ponto de Vista, de Machado de Assis. Todos eles foram literários. Bom, então a gente já sabe, né, que a gente tem aí um gênero que a nossa banca vem trabalhando, que é o gênero literário, né? Então, aqui a gente teve algo de regionalismo bem presente no nosso texto. Eu trouxe para vocês aqui alguns destaques, né, sobre o nosso texto. Tudo que está em amarelo são usos de pronomes complemento, né? O que está em azul são aquilo que eu gosto de chamar carinhosamente de palavras nervosas. Porque palavras nervosas são aquelas que nos causam nervos, né? Que nos deixam nervosos, estressados. Mas, percebam, eu gosto sempre de destacar justamente para que vocês percebam. Haverá comentários sobre a última discursiva, sobre a prova, a última prova? Faremos hoje um comentário mais geral e tem um texto no blog do IDEG, aberto, gratuito, para todo mundo poder olhar, para todo mundo poder ler, sobre o conjunto das provas, mas mais especificamente a prova de 2020. Considerações mais aprofundadas sobre questão de correção mesmo, né? Eu preciso esperar os espelhos dos alunos para poder ver, porque daí, não imagina, por favor, interrompa, pergunte, nunca. Aqui é proibido dúvidas, aqui é proibido inseguranças. Ninguém tem insegurança, ninguém tem dúvida aqui, é proibido. Vocês têm que perguntar o tempo todo. Estão liberados para perguntar quando quiserem. Mas a questão gramatical mesmo, o que a banca considerou, o que a banca descontou, eu só vou conseguir olhar para isso agora com os espelhos e poder trazer um retorno para vocês. Agora, nesse momento, o tipo de análise que a gente está fazendo é aquilo que está no texto. O que o texto trouxe para nós como desafio. Em termos de correção, eu ainda não tenho como dizer nada para vocês sobre a prova atual, porque até mesmo, ainda que eu tenha mostrado para vocês que a gente teve vários zeros esse ano, eu não tenho como dizer para vocês da onde saíram esses zeros, né? Eu preciso dos espelhos para poder ver. Ah, não, esses zeros aqui, eles são em função disso, né? Porque senão eu estaria fazendo uma mera especulação e isso causa muito mais ansiedade do que ajuda qualquer um, né? Voltando para o texto de 2017, o que eu gosto de deixar destacado é que palavras nervosas são pouquíssimas. Olhem para o tamanho do texto. Olhem quantas palavras nervosas eu destaquei. São 8, 9, 10. Então, não é algo com o qual a gente tenha que se preocupar de forma excessiva. Em compensação, olhem para quantos pronomes complemento eu tenho colocado aí, para quantos pronomes de várias formas, possessivos, determinantes, eu tenho aí, né? E isso sim é algo que eu preciso saber usar e preciso saber colocar bem colocado. Seguindo, em 2018, de novo, em azul, aquelas palavras um pouco mais problemáticas, potencialmente problemáticas, as palavras nervosas. Em amarelo, eu coloquei para vocês de novo os pronomes, né? Então, percebam que pronomes tá em todas as provas. Aqui de novo, ó. Essa aqui foi provavelmente a nossa menor versão. Ela foi uma versão de 251 palavras, se eu não me engano. Então, ela teve poucos pronomes, ela teve alguns usos de verbos um pouco mais complicadinhos e poucas palavrinhas que podiam, né, deixar a gente mais ansioso, como, por exemplo, essa bata de madrasto, né?
E aqui, acho que foi o Vitor que tinha perguntado, nós temos duas marcas de oralidade. A pois, né? Duas marcas de oralidade. Em 2020, eu fiz aqui algumas outras considerações para vocês. Percebam que tudo que eu tenho em amarelo são pronomes. Praticamente um por linha. E com que é que a maioria de nós se preocupa? Com essas 10 palavrinhas que estão em azul, né? Então, às vezes a gente despende esforço e energia demais, preocupados com essas palavrinhas que estão em azul e erra aquilo que a gente poderia acertar, que são aquelas que estão em amarelo, né? Que é o uso dos pronomes. Então, o que a gente teve nessa prova de 2020? A gente teve bastante uso de pronomes, como anualmente temos. Tivemos algumas questões de vocabulário, que no seu devido momento a gente vai conversar bem sobre elas. Tivemos questão de omissão de artigos, que aparece aqui, né? No espanhol, a gente não usa esse artigo aqui diante de nome próprio, diante de apelidos, né? Que a gente chama em espanhol de apodos, sim, eu uso, de nome próprio, não. E nós tivemos algumas questões de usos de verbos também, né? Que a gente poderia potencialmente ter algum problema. Essa foi a nossa maior versão até agora. O que por si só não é um problema. Mas se a gente for considerar as 4 horas da nossa prova e a questão de que a gente estava dividindo com francês e que francês teve esse ano um texto para versão extremamente longo, isso foi um problema, né? Então, muita gente teve pouquíssimo tempo para fazer o trabalho de espanhol, né? Porque teve pouquíssimo tempo para fazer o trabalho de francês. Mas uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que, especificamente nesse texto de 2020, muito mais, o susto foi muito mais em razão do nome que assinava como autor desse texto do que do texto em si. O texto em si, ele não traz um nível de dificuldade muito maior do que o texto dos últimos anos, né? O que não quer dizer que a correção não traga um nível de dificuldade maior, né? A nossa correção pode ter elevado, né, o grau de dificuldade, o grau de consideração. Mas o texto em si, ele não impõe para nós um nível de dificuldade muito superior ao dos anos anteriores, né? Mas lógico que o contexto de todo francês e espanhol juntos, todos trabalhos muito longos, acabou fazendo com que tudo isso somado impusesse uma dificuldade maior para realizar toda a prova a tempo, né? Como é que a gente faz uma versão? Leitura, atenção às palavras, uma segunda leitura para ver o que eu realmente preciso, né, verter para o idioma e qual não, né? Porque tem palavras ali que eu posso dispensar, que não são desnecessárias, né? Eu verter para o espanhol. Agora, aquela salobre tem que acompanhar a água, porque ela é essencial para compor o sentido do meu texto, né? Então, não é só buscar para ver se aquela palavra precisa ser traduzida do ponto de vista gramatical, né? A gente tem que considerar o sentido dela e aquilo que ela agrega para o texto como um todo, para ver se eu posso dispor dela ou não. E aí eu ir traduzindo parágrafo por parágrafo, ou frase por frase, ou trecho por trecho. Se eu não sei, se eu estou diante de uma dessas palavras em azul assustadoras, o que é que eu faço da minha vida? Bom, eu posso buscar um sinônimo direto, eu posso tentar ampliar o meu sentido e fazer uma explicação daquilo que é a palavra, daquilo que ela está me dizendo, no sentido original dela. Eu posso buscar pelo contexto e tentar ali inferir o significado daquela palavra, ou eu posso até buscar ajuda no português, né? E tentar buscar
os radicais, os prefixos e os sufixos para tentar chegar na palavra em espanhol. Uma coisa também que a gente trabalha ao longo do nosso curso é sufixos e prefixos em espanhol. Por quê? Porque os significados dos prefixos, eles vão nos ajudar, muitas vezes, a verter para o espanhol uma palavra que a gente não conhecia. Então, isso faz com que, sabendo reconhecer os sufixos, os prefixos e o sentido geral, por exemplo, das preposições, eu consiga verter para o espanhol uma palavra que eu não saberia verter para o espanhol se eu não tivesse esse conhecimento. Então, sim, é um problema as nossas palavras nervosas, mas vocês não podem travar diante delas. Por quê? Porque ao vê-las e travar diante delas, vocês põem a perder a estabilidade e a atenção que vocês vão precisar para dar conta de coisas, de elementos que vocês conhecem e que vocês podem encarar e que vocês podem resolver e vocês podem fazer bem feito, né? Então, é importante a gente considerar isso, tá bom? Aqui tem um link para vocês para as considerações que eu fiz sobre a prova de 2020, né? Aplicada em 2021, está disponível no blog do IDEG. É uma análise um pouquinho mais aprofundada do que essa que a gente fez aqui, mas está disponível, qualquer um pode ler, basta acessar lá e vocês conseguem ver um pouquinho mais sobre a prova de 2020. Exatamente, Thiago. Como é que a gente faz? O Thiago está fazendo uma pergunta aqui no chat. Como é que a gente faz? Vocês recebem um texto para fazer um resumo ou uma versão. Vocês fazem, me enviam e eu corrijo, tá? Eu corrijo, vocês recebem a correção totalmente anotada, totalmente desenhada, totalmente colorida. O que eu quero dizer com isso? Para cada erro de vocês, vocês vão ter lá a explicação, né? Por que aquilo ali está errado? Qual é o certo? Vocês vão ter, junto com cada erro de vocês, além da explicação do porquê que aquilo ali está errado ou está certo, vocês vão ter uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Então, eu normalmente recomendo, com as correções, alguns sites para vocês praticarem determinados exercícios. O que acontece? Eu trago para a aula aqueles erros mais frequentes da turma e eu coloco esses erros à disposição para vocês olharem, todos de forma anônima, sempre de forma anônima. E a gente conversa sobre esses erros. A partir disso, eu mostro também boas soluções que vocês trouxeram. Então, eu uso o trabalho de vocês para mostrar problemas que nós tivemos e boas soluções que nós tivemos. Tudo a partir do trabalho de vocês. Para que vocês possam ver, sim, eu errei, mas como é que eu poderia ter feito bem feito, né? E aí eu pesco os trabalhos de vocês para mostrar. Aqui, ó, colegas de vocês fizeram bem feito, podemos fazer dessa forma. E com base nos erros mais frequentes da turma como um todo, eu crio exercícios, listas de exercícios para a turma como um todo. Então, vocês vão receber explicações sobre cada um dos erros que vocês cometerem nos trabalhos de vocês, exercícios específicos para o erro que vocês cometeram, mas vão receber também exercícios visando os erros da turma como um todo. Então, vocês vão revisar pontualmente o tipo de erro que vocês cometem, mas vão revisar também os erros que a turma inteira comete, os erros mais frequentes da nossa turma. E por isso que o curso muda sempre,
mas preservando alguns elementos, né? Porque a gente sempre vai revisar mais, a gente sempre vai dar mais atenção para aquilo que é dificuldade da turma atual, da turma em questão, né? Então, um pouco de cada, Tiago. Ambos as questões serão abordadas. Em razão disso que eu mostrei para vocês agora, das provas dos anos anteriores, dos textos dos anos anteriores, vocês já podem ter um pouquinho noção daquilo que a gente obrigatoriamente sempre revisa, obrigatoriamente sempre aprofunda. Por que a gente obrigatoriamente aprofunda e obrigatoriamente revisa em quase todos os cursos? Colocação e uso dos pronomes, conjugação em tempos verbais, acentuação em grafia, uso e omissão de artigos. Porque cai todo ano. Por que eu não vou revisar uma coisa que eu sei que cai todo ano? Eu vou revisar, eu vou trabalhar, eu vou aprofundar, eu vou ver melhor isso. Então, todo santo texto que vocês receberem, vocês vão trabalhar pronomes. Por quê? Cai todo ano, né? Então, eu vou trabalhar com vocês essas coisas que caem todo ano. Letícia, nós temos aulas toda semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Então, são as terças-feiras, das 9h30 às 11 e um pouquinho. Eu dificilmente passo das 11h30, né? Às vezes, assim, a gente se empolga, a gente tem muitas coisas legais para conversar em aula. As aulas em que a gente traz as correções de vocês, né? Elas costumam ser aulas um pouco mais alongadas, mas dificilmente elas passam das 11h30. Então, são 2 horinhas de aula, 1h30, 2 horinhas de aula, tá? E também tem toda a interação que a gente tem no nosso WhatsApp, todo o material na plataforma. Então, vocês já sabem que aqui, nas provas dos anos anteriores, eu tiro a maior parte do material que vai ser a base das nossas aulas. Mas tem sempre outras coisinhas que a gente trabalha também para que vocês escrevam textos melhores. E aí eu estou falando de bons usos de conectores e conjunções, que são elementos que nos trazem coerência e coesão para o nosso texto. A gente vai trabalhar tipos de texto para saber como buscar as informações adequadas a cada tipo de texto, para entender por que um texto é tão repetitivo, para entender qual é o objetivo de cada texto e, em função disso, não me apavorar quando eu chegar diante dele na prova, porque, meu Deus do céu, isso tudo parece um monte de informação e eu não sei exatamente o que eu vou pegar de cada trecho para fazer o meu resumo, né? E vamos conversar muito, muito, muito sobre estratégias e ferramentas para a gente aplicar na nossa prova. Dito isso, eu quero fechar a nossa aula de hoje falando sobre algumas coisinhas que vocês confundem. Eu tenho certeza que vocês confundem, não mintam para mim. Eu vejo no interior dos seus corações, não mintam para mim. E por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Para mostrar para vocês uma das coisas que aparece muito na nossa prova, que apareceu nos últimos anos e que a gente confunde, sim, artigo e pronome. Artigo e pronome a gente escreve igual, ele e ele. É igual, pero no mucho. Por quê? Uma das grandes confusões que a gente faz, nós, falantes de língua portuguesa, e qualquer outro falante de outro idioma aprendendo espanhol faz por que é que eu tenho um ele com acento e um ele sem acento? Por quê? Da onde? Esse ele sem acento, ele é um artigo, né? Ele vai introduzir um nome que é conhecido por aqueles que vão falar dele, né? Alguma coisa que a gente supõe que existe e vai identificar o gênero do substantivo. Vai identificar o gênero do substantivo como sendo masculino. Meus desenhos estão lindos, eu tenho certeza disso, não digam o contrário. E o ele com acento é o pronome masculino, né? Terceira pessoa do singular, que ele é o sujeito, né? Da minha frase. Ah, Cris, por favor, mas que coisa desagradável. Mas se um é artigo e o outro é pronome, tá na cara. Um é artigo e o outro é pronome. Para que eu preciso colocar o acento? Fala sério, não tem necessidade.
E aí eu vou responder para vocês. Meus amores, se vocês sabem como é artigo e outro é pronome, coloca o raio do acento e todo mundo fica em paz. Eu tô brincando? Sim, tô brincando. Mas isso é importante. Muita gente perde ponto porque confunde artigo com pronome. Qual é a grande diferença? O pronome, ele conjuga verbo. O pronome é sujeito e o artigo não. O artigo acompanha substantivo. E eu trouxe para vocês hoje uma coisa super simples para vocês, para a gente conversar em termos de gramática, para vocês verem que muitos dos erros que a gente comete no espanhol são erros simples. São erros que um pouco de estudo com dedicação, com objetividade, estudo assertivo, a gente limpa esses erros e faz uma prova mais bem feita, né? Uma coisa que a gente precisa considerar é que, em termos de semelhança entre os idiomas, o espanhol é que nem a língua portuguesa. Como nós temos verbos que são conjugados de formas diferentes para cada uma das pessoas, né? Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira, do singular e do plural, cada uma com a sua conjugação, o que acontece é que o meu sujeito, né, o meu pronome sujeito, ele não precisa estar presente sempre. Por quê? Porque o meu verbo já está ali, todo bonitão, todo conjugado na terceira pessoa. Então, eu não preciso colocar o meu pronome sujeito. Quando é que eu efetivamente coloco ele, e daí vai dar aquela confusão com o meu artigo, que é o meu eu sem acento, é quando eu posso ter vários sujeitos, quando existe alguma possibilidade de ambiguidade, ou quando eu tenho alguma elipse acontecendo ali na minha frase. Então, percebam quão bobinha é essa confusão, mas ela acontece sim, e tira ponto sim. Então, atenção. E depois eu queria comentar com vocês, para fechar essa nossa aula, sobre os falsos amigos, né? O nosso manual da FUNAG, ele tem uma lista bem legal, bem trabalhada com os falsos amigos. O que é que são os falsos amigos? São pessoas nas quais vocês não podem confiar? Também. Mas os falsos amigos são aquelas palavras que a gente acha que no espanhol tem um significado e na verdade não tem, né? Na verdade ela tem outro. Por exemplo, as mais comuns, assim, ligar, que eu acho que estou chamando alguém pelo telefone, ligar no espanhol seria o equivalente a paquerar alguém, né? Então, na verdade, quando tu liga para alguém, tu tá paquerando uma pessoa. E talvez tu não queira dizer isso pro teu chefe, né? O na taça, em espanhol, é uma xícara em português. Uma tela, em espanhol, é um pano em português. Um vaso, em espanhol, é um copo em português, né? Uma oficina é um escritório. E exquisito, algo é muito exquisito, é uma coisa fina e deliciosa. Então, não achem que vocês sabem espanhol porque ele é parecido com o português. Isso pode e normalmente leva a erro. Então, sim, o idioma merece a atenção de vocês e vocês conseguem ganhar pontos no idioma com um estudo sólido, um bom estudo do idioma. Por quê? Percebam que a média é baixa. Então, se vocês fizerem uma boa prova de espanhol, vocês já elevam bastante a nota de vocês em idiomas, e isso faz diferença, sim. Tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, algum desespero, alguma ansiedade que eu possa socorrer vocês neste momento agora? Eu deixei aqui para vocês os meus contatos, o Instagram do Curso IDEG, o e-mail do Curso IDEG e o Los Molinos, que é o meu Instagram,
temos dicas de espanhol todos os dias lá, ou na maioria dos dias. Vocês sempre me encontram por lá. Vocês podem me encontrar também através do pessoal do atendimento, no meu e-mail pessoal e no grupo de WhatsApp da nossa turma. Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Foi ótimo ter passado essa manhã com vocês e eu espero vê-los na próxima semana, na aula número 2 do nosso curso, e já vai ter tarefa para quem entrar na nossa turma hoje mesmo. Então, não esqueçam, corram lá para já fazer a tarefa de vocês. Um beijinho, pessoal. Tchau, tchau e muito obrigada e até a próxima semana.